Olá, rapaziada das quebradas e dos movimentos sociais. Estamos iniciando o programa Ambulante TV. Nesta edição, vamos apresentar conteúdos sobre as remoções que estão sendo realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Hoje temos um bate-papo com Lucas Faulhaber, arquiteto, urbanista e um dos autores do livro SMH 2016, Remoções no Rio de Janeiro Olímpico. Na parte final do programa, temos os materiais produzidos por coletivos e colaboradores. Agora vamos para o início do nosso noticiário com as principais notícias dos movimentos sociais e dos atos realizados na semana. Pessoal, aqui é a Ambulante TV para você, ó. Show de bola, Ambulante TV. Vários pescadores artesanais, estudantes, velejadores e atletas náuticos realizaram no último dia 8 de agosto a barqueata por uma Bahia Viva. Várias embarcações saíram da Marina da Glória em protesto a favor da despoluição da Baía de Guanabara. O evento terminou com celebrações ao ar livre no aterro do Flamengo. Os metalúrgicos, vítimas de demissões em massa do estaleiro Mauá em Niterói, realizaram um protesto no dia 14 de agosto em frente ao Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro, onde estava acontecendo uma audiência. Um grupo de trabalhadores saiu do tribunal e ocupou a portaria do edifício Ventura na Avenida Chile, região central do Rio, em forma de protesto. Ele não pode ficar aqui? Na moral, liberar a via por trás, só isso. Só isso. Vai agredindo a gente aqui, ó. Agredindo o trabalhador. Vai agredindo aqui, ó. Nós fizemos uma acordo aqui, gente. Nós fizemos uma acordo, vamos sair. Meia pista, meia pista. Tá atrapalhando. Nós estamos aqui junto com esses companheiros porque nós entendemos que essa luta não é só de um trabalhador, não é só do Comperj, essa luta é do Brasil. E eu gostaria que todos os trabalhadores do Brasil pudessem estar hoje junto aqui, porque a classe está muito dispersa. E isso tem dado margem para os nossos governantes agir da maneira que eles estão agindo e fazer o que eles estão bem entendendo, entendeu? Então, o trabalhador ele tem que se mobilizar. O nosso intuito aqui é mostrar para os outros companheiros dos outros estados que no Rio de Janeiro nós estamos nos organizando e formando uma grande massa para mostrar para esses governantes que nós não somos um grupelho, nós somos trabalhadores, cidadãos brasileiros que cumprimos com o nosso dever, que é pagar os nossos impostos em dia e que nós queremos ser respeitados também. Servidores públicos federais e diversas entidades se uniram no dia 18 de agosto para ocupar a Praça da Cinelândia, no centro do Rio. Para realizar o ato, Greve na Praça. A programação do ato contou com rodas de conversas, aulas públicas, sarau, oficina de cartazes de percussão e terminou com uma caminhada até o Ministério da Fazenda. O que nós estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro, está acontecendo em todos os lugares do Brasil, é a campanha salarial dos servidores públicos federais, que nós estamos exigindo a reposição de nossas perdas salariais de 27,36%. E toda a nossa pauta, que já faz há 4 anos que o governo federal enrola a gente e se nega a dar, enquanto o dinheiro do nosso povo vai para os banqueiros. Por isso os servidores federais estão nas ruas hoje em todo o Brasil. Essa ação Brasil é tremendamente danosa para o nosso país. Nós que somos da área da saúde, estamos também motivados, estamos na rua para dizer não para esse projeto que está vindo do Legislativo
com o nome de Ajuste Brasil. O Pedro II vai fazer uma assembleia no dia 1º de setembro agora, ele está em estado de greve e novamente nós vamos discutir a entrada do Pedro II nessa greve nacional. A nossa luta é motivada. Após um princípio de tumulto, estudantes e funcionários terceirizados deram a sua versão sobre a greve. Vamos manter a ordem! A gente vê que hoje a precarização atinge muito a todos os estudantes. Na UFRJ, por exemplo, a cada ano entra 3.000 estudantes por ações afirmativas e essas pessoas não têm acesso total à assistência estudantil. A gente defende 3 bilhões, né, de reais para a educação, para assistência estudantil, que é exatamente para ajudar esses companheiros e companheiras que entram e não tem onde dormir, não tem onde se alimentar, não tem dinheiro para pagar xerox, não tem dinheiro para poder se transitar pelo Rio de Janeiro, que tudo aqui é uma cidade cara. Então é fundamental que a gente tenha assistência estudantil como uma política de realmente receber os estudantes da nossa universidade. Que hoje a UFRJ, por exemplo, é uma que tem mais entrada e também tem mais evasão, porque os estudantes não conseguem ser estudantes. Eu era trabalhador terceirizado do Colégio Pedro II, uma instituição federal. Então, o que ocorreu que a reitoria decidiu repassar os cortes, o ajuste fiscal decidiu repassar primeiramente para o trabalhador mais fraco, que no caso da instituição do Pedro II é o trabalhador terceirizado. Então, mediante esse corte, essa alternância dele pagar as empresas terceirizadas, poder pagar e dever 3 meses, porque ele falou que Brasília não aprovou o orçamento e não mandou o dinheiro. Consequentemente, a empresa atrasou nossos pagamentos e eu, em busca dos meus direitos, em busca dos direitos de todos os meus colegas, eu fui um perseguido, eles me perseguiram, eu fui reclamar meus direitos, eles mandaram a empresa me demitir por justa causa. Uma réplica da tocha olímpica foi colocada para exibição na Praça da Carioca, no centro do Rio. O Ambulante TV foi até lá para ouvir as pessoas que passavam no local. Vejam só o que o povo falou. O que você está achando dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro? Então, eu estava só de passagem e vi aproveitar o momento, né, para tirar uma foto, registrar um momento que eu não estou acompanhando, né? Não estou acompanhando, mas vamos registrar o momento. E você acha importante os Jogos Olímpicos para a cidade? Acha que tá tendo algum... É positivo? Com certeza, com certeza. Super positivo. Seu Edson, o que o senhor está achando aí da exibição da tocha olímpica aqui no Rio? Acho curioso, né? Entendeu? Para mim é uma novidade, entendeu? Agora, eu espero que as Olimpíadas seja bem, entendeu? Interessante para os brasileiros, no caso, né? Isso acha positivo ou negativo a realização da Olimpíada aqui no Rio de Janeiro? Acho bem positivo. E o senhor tem ciência que várias pessoas perderam suas casas, foram removidas por causa das obras das Olimpíadas no Rio de Janeiro? Tem, com certeza. Eu venho acompanhando isso ao longo do tempo, entendeu? Mas a gente pergunta, a maioria das autoridades dizem que é necessário fazer aquilo, entendeu? Eu até concordo em eles derrubarem as casas, mas tem que, entendeu, ressarcir aquelas pessoas que estão necessitando para a obra, no caso, né? O que você está achando aí da tocha? O que você está achando das Olimpíadas no Rio de Janeiro? É uma novidade, né? Pegar aí os jogos aqui no Rio de Janeiro, né? Ainda mais aqui na América Latina, que nunca teve a primeira vez. Então é uma novidade tudo, essas obras gigantes que estão acontecendo. Então vai ser, ano que vem eu acho que vai ser um grande espetáculo para o Rio de Janeiro. Ainda mais a tocha, que a modelagem ela é perfeita, bonita. Pena que a gente não pode segurar, né? Só tirar uma foto. E você tem consciência que também essas obras aqui, essas grandes obras do Rio de Janeiro, tem uma remoção muito grande de pessoas que estão sofrendo por causa dessas obras. Você tem conhecimento disso? Eu fiquei sabendo, estou vendo no noticiário, mas eu acho que tem mal que vem para o bem, né, na verdade. Eu acho que isso tudo vai ficar para a história do Rio de Janeiro. Eu acho que vai ser um grande benefício, na verdade, no final de tudo. Agora vamos iniciar um bate-papo com Lucas Faulhaber, que através de cuidadosa pesquisa sobre as remoções ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, no contexto Copa do Mundo e Olimpíadas, chegou ao assustador número de mais de 60 mil pessoas removidas durante esse período. Estamos iniciando mais um bate-papo do programa Ambulante TV. Hoje vamos falar um pouco sobre as remoções que estão sendo realizadas na cidade do Rio de Janeiro.
Estamos recebendo aqui o Lucas Faulabia, que é arquiteto, urbanista e autor do livro SMH 2016, Remoções no Rio de Janeiro Olímpico, que é da Módulo Editorial, que foi publicado esse ano. Lucas, muito obrigado por aceitar nosso convite. E para começar, o seu livro ele foi lançado recentemente, está tendo uma repercussão super positiva, né? É um livro que dialoga com diversos setores da sociedade. Conta pra gente aí, como é que foi a produção desse livro e quais são os dados que a tua pesquisa revela? Então, o livro, ele faz parte, né? Ele é composto de duas partes, sendo uma parte de pesquisa que eu realizei ainda na conclusão do curso de arquitetura. E outra parte do livro é da outra autora, da Helena Azevedo, que é uma jornalista, que ela fez a entrevista com algumas pessoas que vivenciaram diretamente a questão das remoções. Então, uma parte é mais de pesquisa de dados, a questão dos discursos, né, como é que é tratada a questão da remoção, e a outra são as entrevistas. E também quem fez isso, né, essa junção foi a editora, né, que procurou a gente, também chamou um fotógrafo que já vinha cobrindo esse tema há bastante tempo, que é o Baltar. Então, foi muito importante assim, para o livro, eu acho, juntar isso, assim, porque a pesquisa era muito com base em dados, né? Então, acho que as entrevistas e as fotos foram muito importantes para dar cara a essas pessoas. O livro, além dessa repercussão, Lucas, o livro também tem gerado algumas polêmicas aí, né? Uhum. Recentemente, o prefeito do Rio, Dado Paz, em uma entrevista ao portal UOL e ao jornal Folha de São Paulo, ele qualificou seu livro com, abre aspas, um conjunto de asneiras e um panfleto da oposição. Como é que você avalia aí as declarações do prefeito? Não, o fato dele não gostar é até um elogio, assim, não tem... Acho que de fato a gente pensa diferente, e é isso, assim, não... A questão é que ele tenta deslegitimar tudo que é contrário ao pensamento dele. E em nenhum momento ele critica, ele coloca em xeque os dados que a gente apresenta. Já passaram de 70 mil pessoas removidas nesses anos na gestão dele. Ele não contesta isso. Ele tenta desqualificar e tudo mais, mas a partir daí, né, ele está tentando construir um outro discurso. A gente até trata isso no livro. As pessoas são removidas, mas é porque eu estou querendo salvar a vida delas, né, a questão do risco e tal. Isso a gente trata no livro também, né, sobre como é que são os discursos que acabam tentando legitimar as remoções. Por um tempo foi a própria Olimpíada. Como o discurso da Olimpíadas também caiu um pouco, né, em descrédito, ele não usa muito mais o discurso da Olimpíada, né? Ele usa muito mais o discurso do risco, por exemplo. Para ele falar na única remoção olímpica é da Vila Autódromo. Já anteriormente, como da Olimpíada ainda tinha mais apelo popular, ele falava que era para as Olimpíadas. Nós temos orgulho de ser a cidade olímpica. A maior parte das remoções não são, de fato, na Zona Sul. São nas áreas com maior potencial de valorização. E ele fala assim, o que mais valorizou nesses anos foi Madureira, Oswaldo Cruz, não foi o Leblon. E é verdade, só que isso é danoso também para a população de Oswaldo Cruz e Madureira, que elas também, com o aumento do aluguel, tudo, elas não conseguem se manter lá. Então, são outros pensamentos, outras visões de cidade, assim, simplesmente. E voltando para a sua pesquisa, como é que foi a coleta dos dados, cara? Como é que foi essa divisão? Você participou também das entrevistas da Helena, acompanhou o trabalho, como é que foi isso? São tempos diferentes, assim, a Helena fez a entrevista já com os dados, já com a pesquisa pronta. Eu li as entrevistas, acompanhei e tal, mas não vi as entrevistas ao vivo, em loco. Os dados, a maior parte deles eu coletei em 2012, né, durante o trabalho de conclusão de curso da arquitetura. São dados que eu peguei lá na Secretaria Municipal de Habitação mesmo,
que apontavam já o número de remoções, desapropriações eu coletei no Diário Oficial da Câmara, os decretos. Aí fui cruzando todos esses dados de remoção com os grandes projetos que estamos se propondo para a cidade, como os BRTs, né? Os projetos das áreas olímpicas, as UPPs, os projetos do Minha Casa Minha Vida. A ideia era tentar botar todos esses projetos, mapeá-los e a partir daí tentar tirar algumas hipóteses, né? Por que dessas coincidências? Porque naquela área é uma área do PP, é uma área que tem tanta remoção, é uma área que está próxima a um equipamento olímpico, é uma área que corta um BRT, e ao mesmo tempo a prefeitura diz que vai remover por risco, né? E aí a entrevista fala, peraí, não tem risco nenhum, né? Os moradores falando que chamaram técnicos para fazer uma outra avaliação. Então, era tentar construir, pelo menos trazer à luz esse tema, assim, que as pessoas estavam sendo removidas, né? Como eu falei, mais de 70 mil pessoas sendo removidas sem um mínimo de questionamento. Acho que isso tem até um pouco mudado, acho que depois das manifestações, 2013 e tal, o caso emblemático, talvez da Vila Autódromo, a resistência deles, fez com que as outras comunidades tenham se entendido com direito, sabe? Acho que a partir daí o processo até deu uma arrefecida, continua removendo muita gente, mas até 2013 foram 19 mil, nesses últimos 2 anos foram mais 3, né? A curva diminuiu, mas ela continua crescendo, né? Interessante que você traz essa comparação histórica, né? Tivemos ali a reforma Pereira Passos, com a política do bota para baixo, em que as remoções se focaram mais no centro da cidade, né? Você traz também a questão do Carlos Lacerda com os incêndios nas favelas da Zona Sul. E no contexto atual da Copa do Mundo, das Olimpíadas, as remoções ficam predominantemente em uma área ou são mais espalhadas em algumas áreas da cidade? Eu até faço essa comparação histórica, assim, e costumo lembrar do Pereira Passos, do Lacerda, que são gestões que foram marcadas por isso. Mas tem o período do Negrão de Lima também. E para mostrar que mesmo essas gestões que foram marcadas e foram hoje em dia criticadas por isso, essa atual ultrapassou de longe essas outras, o período do Lacerda e o período do Pereira Passos. Claro que a população aumentou, mas, né, em números absolutos ela ultrapassou muito. E esse resgate histórico é importante para dizer assim, que a remoção da população pobre, ela sempre foi indispensável para a apropriação capitalista do espaço, em toda a cidade, mas na cidade do Rio de Janeiro em especial. O discurso já foi o higienista do Pereira Passos, já foi também higienista, a questão da criminalidade na época do Lacerda, questão moral, né, na época da ditadura. E hoje em dia o discurso foi olímpico, né, que se usou durante um tempo. Como eu falei, o discurso olímpico até deu uma suavizada porque não tem mais tanta legitimidade. Mas, embora o livro se chame SMH, Remoções no Rio de Janeiro Olímpico, a Olimpíada faz parte do contexto. Eu acho que ela é muito mais um discurso do que a razão em si. A razão, como foi no Pereira Passos, como foi no Lacerda, é a apropriação da cidade para a valorização imobiliária mesmo. Essas grandes coalizões desse setor imobiliário sempre, né, com o poder público, né, com o Estado. Isso, associação, hoje em dia, né, só ver as doações de campanha, os principais doadores da atual prefeitura, o Carvalho Rocha, que está fazendo o Parque Olímpico, é o principal, a OAS, que faz o Porto Maravilha, a Cirela, o campo de golfe. Então essa relação muito umbilical entre esses setores, que acaba
determinando a remoção dessas camadas. O caso do... Estava lembrando o caso do Altair, né, que é o presidente da Associação de Moradores da Vila Autódromo. O cara foi removido agora pela terceira vez. Primeiro foi ali na Lagoa, na época da ditadura, na época do Lacerda. Não lembro se foi ditadura ou do Lacerda. Depois ele foi ali para a Cidade de Deus, passou a linha amarela e teve que sair. Aí ele foi para um outro condomínio lá na Zona Oeste, não se adaptou, foi ocupar na Vila Autódromo e está sendo levado de novo. Então a ideia é sempre empurrar essa camada. E seja qual for o discurso, e os discursos mudam mesmo. Voltando ao caso da Vila Autódromo, desde a década de 90 já foi discurso ambiental, higienista, risco, violência, alça de BRT, Jogos Pan-Americanos, Vila de Mídia, agora, Olimpíadas. Agora eles resolveram fazer 2 acessos, alargar a via, crescer, aumentar o calado do rio, sabe? Vai mudando. À medida que você vai combatendo, né, os argumentos, surgem outros, porque o argumento de fundo é que, como o próprio Carvalho Rocha, quem falou na entrevista, né, Barra não é lugar para pobre. O legal do teu trabalho, que é um fruto do teu livro, que é um fruto de um trabalho de conclusão de curso, que você foge um pouco daquela visão tradicional, né? Que o arquiteto ele tem que projetar, executar. E o teu trabalho é um arcabouço teórico muito interessante. Como é que foi isso dentro da academia? Como é que você lidou com isso? Recebeu crítica? Como é que foi isso? O trabalho não começou com a ideia de estudar remoções em si. Era de estudar como é que se produzia as leis de planejamento urbano na cidade, de onde surgiam as ideias da produção dos grandes projetos. Então eu fui investigar sobre as leis, né? Lá na UF tem um laboratório que chama Lab Legal, é um laboratório que é da minha orientadora, da Cristina Nassif. Ela já tinha um banco de dados da legislação urbanística que se produzia na cidade. Você vai juntando esses sistemas, junta a desapropriação, né, que é um decreto, então estava no banco de dados, e a partir daí eu fui entendendo como, juntando esse quebra-cabeça, e aí surgiu o tema das remoções, né? Ele acabou saltando mais pelos números que a gente acabou descobrindo, mas o trabalho era para tentar entender essas relações, né, de como é construído o planejamento urbano da cidade, que a gente costuma dizer, a cidade não é planejada, que não tem planejamento urbano. Tem! É o planejamento urbano segregador do capital, isso é planejamento. Que assim como a favela o surgimento da favela é falta de planejamento. Não, em Pereira Passos, quando ele expulsou tirou os cortiços que eram os territórios populares, surgiram as primeiras favelas. O surgimento delas é fruto de planejamento, botar o pobre para longe. Isso faz parte do planejamento e continua fazendo com os conjuntos do Minha Casa Minha Vida, botar o cara para longe, na extrema periferia da cidade. É isso aí. Então, Lucas, obrigado pela entrevista, obrigado por você ter aceitado a gente. Valeu. E é isso, quem quiser conhecer um pouco mais, né, saber um pouco mais sobre remoções, leitura obrigatória, SMH 2016, Remoções no Rio de Janeiro Olímpico, do Lucas Falab e da Lena Azevedo. E é isso, estamos encerrando aqui o bate-papo com o Lucas e continue acompanhando a programação do Ambulante TV. A seguir, vamos exibir o material produzido pelo jornal A Nova Democracia, sobre a demolição da casa de Altair Guimarães, presidente da Associação de Moradores da Vila Autódromo.
parecendo um cenário de guerra, na verdade. De tristeza, né, de ver o contraste que nós estamos tendo aqui na comunidade e as obras do Parque Olímpico. De um lado construindo para as Olimpíadas, do outro lado destruindo as moradias dos moradores que moram aqui há 40 anos. Isso é muito triste, né? Porque uma comunidade que poderia ter sido urbanizada, podia ser um legado social bonito para as Olimpíadas, para todos verem, dar exemplo até para outros países, mas ao contrário, está sendo tudo derrubado, tudo sendo destruído, parecendo um cenário de guerra, parecendo uma cidade fantasma. Infelizmente, isso é muito triste. Que esses caras não se baseiam nas leis, porque isso é uma área de interesse social. Não é possível que o juiz não olhe para isso. Você está mesmo? Olha a dificuldade. Pô, para de me filmar, meu irmão. Pô, filma lá pra fora. Lá fora, por favor. Por favor, lá fora. Eu sou Patrick Grande, jornalista. Sei, mas estou pedindo para os senhores para ficar ali fora. Você deu um tapa no meu... Não dei tapa. Não tá gravado. Entendeu? É a terceira remoção na minha vida. Tá? A gente tem o judício, tem um governo covarde, tem uma justiça covarde. O sentimento é de um país, rapaz, covarde, de um país sem justiça, um país de podridão, que você vê aí todo dia, de corrupto, de ladrão, e que não dá direito ao pobre nem de morar. Minha casa entrou num decreto de utilidade pública, é numa área que não deveria acontecer, por se tratar de uma área especial de interesse social, com a lei complementar 74 de 2005, mas o excelentíssimo senhor doutor juiz entende que essa área cabe utilidade pública, né, para fim de Carvalho Rocha, Candale Gutierrez e o Debreche, que é para isso que cabe a utilidade pública. Para servir esses caras que estão aí no Lava Jato. E aí tira a nossa casa com autorização judicial. É isso que eles fazem. Porque se nós temos direito à permanência dessa terra, por que eu tenho que sair dela? Eu ganhei esse título. Então, se eu ganhei e posso permanecer, por que eu tenho que sair? O morador que quer ficar, ele só quer simplesmente que o seu direito seja respeitado. Que seja 20 famílias, 30 famílias que fiquem na Vila Autódromo, mas que respeite esse direito dela. Os moradores têm esse direito à cidade, à comunidade, e é isso que nós estamos lutando e resistindo para continuarmos na Vila Autódromo. Bem, rapaziada, terminou mais um programa Ambulante TV. Vocês podem entrar em contato conosco pela página do Facebook Ambulante TV ou pelo e-mail ambulantetv@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, aqui é a Ambulante TV pra você, ó. Show de bola, Ambulante TV.